Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela noite de quarta-feira, que nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Senhor, Tu és santo, Tu és justo, Tu és eterno. E nós somos tão pequenos, Pai, mas estamos diante de Ti. Ajuda-nos a juntos a compreender o que Tu queres passar, Senhor, para nós. Essa doutrina, Pai, tão linda e tão importante. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Mas hoje, como vocês estão vendo, nós vamos estudar batismo com o Espírito Santo. E sim, nós presbiterianos acreditamos que Deus batiza com o Espírito Santo. Olha aí que bênção. Entendeu? Então essa é uma realidade nossa. Batismo com o Espírito Santo e plenitude do Espírito, no Espírito Santo. Se você, eu não estou com o livro aqui em mãos, mas se você quiser ler sobre isso, eu gostaria de recomendar um livro que eu me baseei para esta aula. É do Dr. John Stott. É um pai teológico maravilhoso, que se chama Batismo e Plenitude no Espírito Santo. É um livreto, acho que tem pouco mais de 100 páginas. E acredite, Dr. Stott escreve teologia, eu escrevia, né? Infelizmente, e está com o Senhor para a alegria dele. Escrevia como consegue tratar temas teológicos de uma forma que alcança o nosso coração. Então, se você quer ler sobre isso, estudar sobre isso, eu recomendo esse livro a você, Batismo e Plenitude no Espírito Santo. Certo? Vamos lá, gente. Lembrando, qualquer dúvida, só é levantar a mão, fazer a pergunta, e a gente vai tentar responder. Hoje o Diogo está aqui, graças a Deus, para nos ajudar. O pastor André também. Então, vai dar certo. Amém? Vamos lá. Alguns esclarecimentos. O que nós vamos tratar nessa aula? É importante você saber. O que é batismo com o Espírito Santo? Quem é batizado com o Espírito Santo? Quais as evidências do batismo com o Espírito Santo? Isso é muito importante. Que aí fora, algumas igrejas, de maioria pentecostal, acreditam em uma linha, certo? E o que é plenitude do Espírito Santo? Eu talvez saiba um pouco de cada lado, devido a na minha juventude, fazer parte da igreja pentecostal e ser do corpo de professores da igreja. E isso me ajudou um pouco a compreender. Mas nós vamos estudar aqui a linha reformada. É o pensamento reformado a respeito desta doutrina. Ok? Então esse é o caminho da aula, certo? Aí você pergunta, Antônio, e a contemporaneidade dos dons? Bem, aí eu quero convidar você para na próxima quarta-feira estar presente aqui nessa igreja, que o pastor Renan vai falar sobre a contemporaneidade dos dons espirituais, certo? Hoje ficaremos por aqui. O que é batismo com o Espírito Santo? Primeiramente, vamos relembrar o Antigo Testamento. O Espírito Santo descia sobre pessoas e conferia atribuições sobrenaturais. Ele também regenerava. É importante que você se lembre desde já, o Espírito Santo atuava assim no Antigo Testamento. Ele está lá em Gênesis 1, pairando sobre as águas. Ele está capacitando pessoas a fazer algumas tarefas específicas. Ele está agindo. Embora ele já estivesse presente nos crentes do Antigo Testamento, eles não eram batizados com o Espírito. Todavia, acompanhamos uma promessa em que todos seriam cheios desse Espírito. Eu coloquei o texto mais comum a todos, que é Joel, capítulo 2, versículo 28, e o meu Espírito será derramado sobre toda a carne,
certo? Mas você pode pegar outras referências à nova aliança que seria estabelecida, como em Jeremias, que ele vai dizer que vai dar a entender que o Espírito também será derramado, como também em Ezequiel, em que o Espírito gravaria as leis de Deus no seu coração. Então, o que nós vemos no Antigo Testamento é uma manifestação do Espírito, mas não como foi como foi no Novo Testamento, certo? Então o Espírito Santo estava presente sim no Antigo. Então vamos lá. O que é batismo com o Espírito Santo? Nossa definição. O batismo do Espírito Santo, na visão reformada, equivale ao recebimento do dom do Espírito Santo. Esse batismo acontece uma única vez e é para todos os convertidos pelo Evangelho. Essa expressão só ocorre 7 vezes no Novo Testamento. Vamos tentar entender, e eu quero dizer a você que o resto da aula eu vou tentar defender essa definição até chegarmos em plenitude, certo? Então, o batismo com o Espírito Santo, ele equivale ao dom do Espírito Santo. Quando você foi convertido, você foi batizado com o Espírito Santo, porque você recebeu esse Espírito, certo? Se Cristo alcançou a sua vida, você já foi batizado. Esse fato só acontece uma vez na sua vida. Com isso, eu quero deixar claro que na teologia pentecostal, eles vão acreditar na segunda experiência. Algumas igrejas vão acreditar, por exemplo, a linha da Assembleia de Deus vai acreditar que essa segunda experiência se manifesta quando você é batizado com o Espírito Santo e fala num vocabulário comum em línguas estranhas ou línguas espirituais. Essa é a teologia pentecostal. Na nossa teologia, esse batismo ocorre na conversão. Podemos perceber por textos bíblicos que o batismo está ligado diretamente ao perdão dos nossos pecados. Algum irmão pode ler, por favor, João capítulo 1, verso 29 e 30. João 1, 29 e 30. Evangelho. Eu acho que ele vai falar mais para frente. Ele vos batizará. É. 33. Certo? Desculpem até o 30. Vamos pensar bem. Até a revelação de que Jesus seria o Cristo para João, João enxergava Jesus como um homem justo. Mas era um homem justo apenas. Tanto que quando João vai batizar Jesus, você pode pensar, poxa, ali João já sabia que ele seria o Cristo. Não. Ele batiza Jesus, ele não quer batizar Jesus porque ele enxerga justiça em Cristo. Por isso que ele diz, olha, você não precisa ser batizado. Mas o que acontece posteriormente, quando Jesus é batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e é aquela voz brada nos céus, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. João, nesse texto agora, vai relatar que o Espírito tinha revelado a ele, que aquele sobre quem descesse o Espírito, acontecesse aquele fato, esse seria o que batiza.
com o Espírito Santo. Mas ele não só batiza, ele primeiro é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repare, o texto nos diz que ele é o Cordeiro de Deus que retira pecado e em seguida diz que ele batiza. É interessante porque em alguns textos poderiam ser traduzidos o nome de João, não João como João Batista, mas João o batizador, porque João era o batizador que ele batizava com água para arrependimento, certo? Ok? Alguns textos também vão se referir a Jesus como Jesus o batizador. Não porque ele batizava com água, mas porque ele era aquele que batizaria com o Espírito Santo. Você entende? O texto já nos dá uma pista muito clara que esse batismo está ligado à conversão. Ok? Tranquilo? Observamos também que no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro garantiu que aqueles que se arrependessem e crescem no Evangelho receberiam o Espírito Santo. Atos 2:38. Quem encontrar pode ler, por favor. Atos 2:38. O que Pedro está dizendo no texto: arrependei-vos, para que cada um de vós tenha os seus pecados perdoados, e depois vocês recebam o que, irmãos? O Espírito Santo. Você se lembra? Deve se lembrar que nesse dia 3.000 pessoas foram convertidas. E nós vamos tratar agora, como defesa dessa afirmação, esse texto, esse episódio. Então eu peço a você que abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. Você vai lembrar. Oi, minha irmã. Isso, aquele que é convertido. Isso, aquele que foi convertido verdadeiramente pelo Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. Ele recebeu o dom do Espírito. Preste bem atenção. A conversão é algo que você percebe, certo? Você não diz, um dia Deus olhou para mim e eu me arrependi dos meus pecados e fui convertido, certo? Mas você percebe quando você nasceu de novo? O que nós chamamos de regeneração. Você não percebe, até que você é ensinado mais para frente. Você nasceu de novo, no dia da sua conversão, você não tem conhecimento do fato, mas ele acontece. O que as pessoas esperam do batismo com o Espírito Santo é que algo estrondoso aconteça. Não é bem assim. Ou eu queria dizer, consertar a frase, não é assim. Algo estrondoso acontece, sim, dentro de você. O Espírito Santo vai habitar dentro de você. Isso é espantoso, é maravilhoso. Todavia, nós vamos ver agora um episódio em que muitos querem transformar em norma. E não pode ser norma, não é padrão isso aqui. Vocês se lembram que 120 pessoas estavam esperando a promessa do Espírito Santo. Atos capítulo 1 começa com esse drama. Jesus ensina 40 dias para seus discípulos. Mas antes de subir aos céus, o que ele diz para eles? Fiquem em Jerusalém.
Em outras palavras, não saiam para lugar algum, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A ideia do texto é: vocês não podem cumprir a missão sozinhos. Vocês precisam do Consolador e só podem sair depois que o receberem. Certo? O que acontece? Após os crentes no cenáculo, observamos também que no dia de Pentecostes o apóstolo Pedro garantiu, eu repeti a mesma informação, que aqueles que aprendessem e crescem no Evangelho receberiam o Espírito Santo. Atos de hoje 38. Às vezes eu falo ligeiro demais. Vai dar certo, né? Pensa bem, 120 pessoas são cheias do Espírito Santo, um vento impetuoso, línguas como que de fogo, e de repente elas começam a falar outro idioma, ou em outras línguas. Naquele dia, haviam pessoas de várias regiões que compreenderam aquilo. Mas pensa comigo, e os 3.000? Depois, logo depois, houve outro vento, irmão? A Bíblia relata que houve outro vento impetuoso. A Bíblia relata que aqueles 3.000 falaram em línguas. O que a Bíblia relata? A promessa de Pedro: se arrependam. Se arrependam dos seus pecados. Abracem o Evangelho e vocês receberão o Espírito. Não existe um novo fenômeno. Não existe um novo fenômeno. Obrigado. O que existe é, de forma natural, que aqueles homens recebem o Espírito, são batizados em água e recebem o Espírito. Então, o modo que ocorre é diferente. Nós não podemos normatizar que o modo como os 120 receberam deve ser o padrão do batismo com o Espírito Santo. Você tem que compreender, ali está sendo inaugurada uma nova era no Evangelho, uma nova aliança. É um evento sem precedentes. É um evento miraculoso. Mas não é assim que acontece todas as vezes. Você recebeu o Espírito Santo e foi batizado e não percebeu, mas foi batizado e foi cheio. E daqui a alguns dias você percebe que algo mudou em você. O que é isso que mudou em você, irmãos? Como é que você pecava deliberadamente e agora não tem mais desejo por pecar? É porque você está com o Espírito Santo de Deus. Mateus. Bem, o que eu posso dizer a você é o que não significa, certo? De forma mais segura. Não significa que ali eles foram convertidos. Eles ainda precisavam experimentar o novo nascimento, a regeneração. Eles estão sendo discipulados por Cristo, mas a nova era do Espírito Santo é inaugurada em Atos capítulo 2. Ok? Esse texto tem algumas linhas de pensamento. Eu prefiro me ater a que o ministério do Espírito começa em Atos, capítulo de número 2. Certo? Então,
Sim, essa é uma concepção minha, particular minha. Eles não eram convertidos. Você vai pegar mais para frente o que acontece com Pedro. Pedro volta à velha vida. Se Jesus tivesse deixado eles sozinhos, eles teriam retornado à velha vida. O que acontece em Atos capítulo 2? Jesus já está nos céus. Assunto nos céus. Agora a obra da regeneração é completa. A nova aliança começa. Ok? Deixa eu colocar melhor as palavras. A nova aliança começa em Atos 2. A partir da morte e ressurreição de Cristo e o recebimento do Espírito Santo. Algo a complementar? Não? Tem que perguntar aos universitários, irmão. Gente, vocês têm que compreender. João capítulo 1, quando Jesus diz a Natanael: vejo que és um verdadeiro israelita. Certo? Compreenda comigo, Mateus. Talvez a palavra conversão tenha destoado um pouco. Mas o que eu quero falar é o seguinte: o Espírito Santo já vinha, já descia, mas até a morte, ressurreição e descida de Cristo, o padrão é do Antigo Testamento, velha aliança, certo? A conversão foi uma palavra meia equivocada. Mas o que nós enxergamos em Atos, capítulo de número 2, sim, é o começo da era do Espírito. É o começo. Tão provável onde é citada a profecia de Joel, irmãos. Jesus não cita em João. Certo? Jesus não cita em João. Se ali fosse o momento, o que é que Jesus poderia ter dito? Está se cumprindo o que disse o profeta Joel: vossos filhos terão visões, os vossos velhos profetizarão. Quem afirma o cumprimento dessa promessa é Pedro, em Atos capítulo 2. Então o que nós enxergamos é o começo do ministério do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Mais alguma pergunta? Mateus, tranquilo? Tranquilo? Vamos lá. Aí você pode me perguntar: Antônio, houveram sim outros episódios em que o Espírito foi derramado em pessoas e elas foram batizadas com o Espírito Santo ali. Um desses episódios são os crentes de Samaria. Atos capítulo 8, versos 5 ao 17. Quem encontrar pode ler, por favor. Aí, tá perguntando, tem uma pergunta. Fala um pouco mais alto. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam
que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João puseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Vamos lá, né, gente? Uma maravilha. Em primeiro lugar, você vai notar, Antônio, o texto está dizendo que eles foram batizados. E eu concordo com você. O texto realmente diz que antes de Pedro e João chegarem, eles foram batizados. Batizados em nome de quem? De Jesus. O que nós entendemos desse texto é que esse batismo é o batismo em águas. Não o batismo com o Espírito Santo. E você pode perguntar também, Antônio, e por que eles não receberam de forma imediata o Espírito? Eu acho justa a sua pergunta. Quando você interpretar a Bíblia, você tem que interpretar do macro para o micro. Eu quero explicar melhor isso para você. Você não pode pegar uma passagem e transformar ela em norma. Ok? Você não pode pegar essa passagem de Samaria e dizer, essa é a doutrina. Por quê? Porque você vai ter inúmeras passagens afirmando que o batismo com o Espírito Santo é no momento da conversão. Aí você pergunta, então que caso foi esse, Antônio? Dr. Stott, e eu concordo com a linha de pensamento dele, vai nos dizer o seguinte: o Evangelho está crescendo, e vocês se lembram de Atos 1, capítulo 8, certo? O que o texto diz? E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, e depois na Samaria. Pensa comigo, Jerusalém, Judeia. Qual a diferença desses dois, por exemplo, para Samaria? Além de ser uma região maior, você tem que se lembrar de toda a rivalidade que existia entre judeus e samaritanos. Você vai pegar lá em João, capítulo 4, quando Jesus vai falar com aquela mulher, ela vai dizer, por que você pede de beber a mim, que sou samaritano, você sendo judeu? Quando o Evangelho chega em Samaria, e como nós observamos, é através de Filipe, Pedro e João são enviados para contemplar o cumprimento dessa profecia de Cristo, ou dessa ordem do que Cristo falou que aconteceria. Esse evangelho iria crescer. E quando eles chegam lá, a primeira coisa que eles fazem, vendo aqueles que foram já convertidos e batizados, que eles recebessem o Espírito Santo. A ideia do texto é mostrar como o Evangelho está se expandindo e como agora ele chega aos samaritanos. Ok? Devemos entender que esse caso tem sua particularidade no sentido que o Evangelho está agora chegando em Samaria, assim como vemos um cumprimento gradual de Atos 1:8. O que nós não devemos fazer? Nós não devemos fazer o que a Igreja Católica Apostólica Romana acredita, que o Espírito Santo só desce nas pessoas mediante a imposição de mão do sacerdote. E você pode pegar essa passagem e dizer, mas Antônio, o texto está dizendo que só desceu, o Espírito Santo só desceu depois que Pedro e João foram lá e puseram as mãos, e aí pronto, Antônio. Tá, e os crentes de Antioquia, Pisídia, de Colossos,
que não foi nenhum apóstolo que plantou a igreja. Você está entendendo que tem que ser muita imposição de mãos para a quantidade de crente convertido? E o ministério apostólico aí sim ia ter que crescer, né, irmão? Porque ia ser muito crente para pouca área. O texto é uma particularidade doutrinária para nos mostrar, repito, como o evangelho vai se expandindo. Tanto que o caso semelhante que nós vamos ver vai ser na casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, quando Pedro chega, prega a Cornélio e ora, e Cornélio começa a falar em línguas e é batizado com o Espírito. Mas depois é natural, as coisas acontecem. Crentes convertidos já são batizados. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Opa, meu irmão. Os discípulos em Éfeso. Essa é a palavra Éfeso, está errada. Mas vamos lá. Atos 19, 1 ao 7. Alguém pode ler, por favor? Vamos lá mais uma vez. Note algumas diferenças desse caso para o caso de Samaria. Qual é a primeira diferença, irmãos? Esses homens ainda foram batizados no batismo de João. O batismo de arrependimento. Lá do começo do Evangelho, quando João Batista ainda estava vivo. Quando Paulo pergunta se eles conhecem o Espírito Santo, eles não têm ideia. Eles não conhecem. Eles nem sabem com isso o que aconteceu em Atos 2. Alguns comentaristas vão dizer que esse texto nos dá até a entender que esses homens talvez nem fossem convertidos ainda. Dada a pergunta de Paulo: vocês conhecem o Espírito Santo? É como colocar contra a parede. Eles dizem: não, nós não conhecemos, nós não fomos batizados em nome de Jesus. Nos dá uma ideia muito mais de uns discípulos que caminhavam no meio termo da nova para a antiga aliança. Estavam no meio ali. O que acontece? Paulo os batiza em nome de Jesus e eles, depois da oração de Paulo, em imposição de mãos, são batizados com o Espírito Santo. E aí eles falam em línguas e profetizam. O negócio foi completo ali, né, irmão? Não, eu sei, tranquilo. É que eu tô... Obrigado. Não, tudo bem. Deixa eu só chegar na conclusão.
Eu falo, tá bom? Vai dar certo. Vamos ter fé. Eu estou com bastante fé aqui, aqui na frente hoje, acreditem. Então o texto nos dá a entender que eles não eram nem convertidos ainda, mas eles são batizados com o Espírito Santo no momento em que Paulo os ensina sobre o Evangelho, sobre Cristo. Eles são batizados em águas e são batizados com o Espírito Santo. Percebam mais uma vez, não há distância de tempo. Não foi 2 dias, 3 dias depois. Foi naquele exato momento. Eles são batizados em nome de Jesus e já recebem o Espírito. O que eu quero dizer, irmãos, é essa questão da segunda experiência. Como eu falei logo após a oração, eles são cheios do Espírito Santo. Falando sobre o que vocês me disseram, gente, você tem que pensar, quando pensa nesses dons, por exemplo, o dom de profecia e o dom de línguas. Esses dons tinham a sua utilidade muito porque o nosso cânon, a nossa Bíblia, não estava completamente escrita. Nós estamos vivendo o início da igreja. A Bíblia não estava completa. O cânon vai ser completado por perto do ano 100, quando o Apocalipse é escrito. Esses dons tinham essa atualidade. Mas hoje, com a revelação completa, nós cremos que a profecia se refere à palavra de Deus. E que o dom de línguas foi para aquela época da igreja, útil para aquele momento. Hoje, nós temos a revelação necessária para o nosso crescimento espiritual, com utilidade missional. Porque, e aí, só vou pincelar e deixa para a semana que vem, nós acreditamos que o dom de línguas não eram línguas angelicais, eram idiomas. Então, as pessoas falavam idiomas da época. Quanto a isso, semana que vem o pastor não vai estar aqui, você pergunte a ele. É uma bênção. Eu vou até escrever a pergunta, se você quiser. O termo batismo. Encontramos esse termo, como eu falei, 7 vezes no Novo Testamento. Todavia, podemos observar que, em outras vezes, para nos informar sobre o crente que recebe o Espírito Santo, o termo dom é utilizado. O que eu quero amarrar aqui, receber o batismo com o Espírito Santo e receber o dom do Espírito Santo são a mesma coisa. Certo? Na 7ª e última vez que o termo batismo com o Espírito Santo aparece no Novo Testamento, encontramos que todos os crentes são batizados. Sumiu a frase aqui. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. É moído, né? Tá bom. Vai dar certo. Daqui a pouco acaba os slides. Repete, por favor, Mateus, e mais alto. Usa a tua voz de pregador, evangelista de praça. E fala aí, por favor. Dani. Para quem Paulo está escrevendo essa carta, você deve saber, para a igreja de Corinto, que era conhecidíssima pelas variedades de dons e fenômenos espirituais que ocorria, e também conhecidíssima pelo desmantelo que era aquela igreja. Isso vai ser muito importante para a plenitude do Espírito Santo, ou para ser cheio do Espírito Santo. Eu gosto de usar essa palavra. Fala aí, Lucas, por favor.
Fale alto, meu irmão. Oh, meu irmão, desculpe. Assistiu o jogo também, não foi? Tá certo. Efésios 1:13 diz assim: Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Certo, vamos lá. O que o texto diz? Ele diz: alguns de vocês receberam o Espírito? Alguns de vocês foram batizados no mesmo Espírito? Está entendendo? Aí eu vou voltar no tempo. O que a teologia pentecostal acredita? Ela acredita também que todo crente, quando convertido, é batizado no Espírito Santo. Que seria esse batismo de receber o Espírito em sua vida. A segunda experiência seria o batismo com o Espírito Santo, que seria evidenciado pelo falar em línguas, como muitos acreditam. Todavia, nas passagens que nós encontramos, por exemplo, essa ideia de batismo com o Espírito Santo, o texto é claro em dizer que todos são. E nós não encontramos segundas experiências. No sentido de que um rebatismo. Aquele homem foi agora batizado com o Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo, mas ele recebeu um revestimento de poder. Um segundo batismo. Não, você não encontra isso. Você não vai encontrar também, e olha só que interessante, o apóstolo ou alguém mandando buscar o batismo com o Espírito Santo. Se existisse uma segunda experiência, deveria existir um mandamento mandando buscar esse batismo com o Espírito Santo. E não tem. Por quê? Porque uma única experiência, irmãos. Você é batizado no momento da sua conversão. Quando você foi convertido, você recebeu o dom, você foi selado, você foi batizado. Veja a quantidade de termos para se referir a uma coisa: você nasceu de novo porque o Espírito Santo habita em você. Isso é uma maravilha, olha só que bênção. Ok? Tranquilo? Assim, o que cremos como batismo com o Espírito Santo não é uma diferenciação entre os crentes, mas algo que todos têm em comum. Isso é muito importante. Não existe... Eu vou tentar explicar isso de uma forma melhor, mas não existe classe de crente, os batizados com o Espírito Santo e os não batizados com o Espírito Santo. Esses são crentes, mas ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Não existe essa classe na Bíblia. Todos, todo regenerado, todo convertido, todo aquele que nasceu de novo, tem o Espírito Santo e foi batizado com o Espírito Santo. E eu não posso fechar os olhos para o tanto de texto que nós temos que afirma essa verdade. Nós muitas das vezes tentamos igualar a nossa experiência de conversão com a dos apóstolos. Por exemplo, os apóstolos, eles se converteram, só que a descida do Espírito Santo foi depois, diferentemente da nossa, que é imediatamente quando nós nos convertemos. Por que foi diferente? Porque foi uma situação peculiar, particular da igreja. Eles esperaram o ministério. Foi uma questão particular. Então, às vezes, mas por exemplo, o Mateus. Mateus aqui perguntou sobre João 20, 22, é isso? 21? Pronto. 20 não sei o quê. Mas está no 20. Mas que é 21. Gente, ali era apenas um aperitivo do que ia acontecer. Quando Jesus soprou o Espírito Santo, era uma capacitação transitória entre a Páscoa e o Pentecostes. Então foi um aperitivo, entendeu? Porque o Espírito
Santo ele só pode chegar, ele só pode vir após A ascensão. Que é o que Lucas, que eu estou lendo aqui, 24, verso 49, que ele diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do Espírito alto. Santo. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos, os abençoou. Estando ainda abençoados, ele os deixou e foi levado aos céus. Então o Espírito Santo jamais poderia vir antes de que Jesus fosse assunto aos céus. Para que o Espírito Santo se Jesus estava aqui? Para que ter um Consolador se o próprio Consolador se fazia presente? Outra coisa que a gente tem que notar, por exemplo, nesse texto de Mateus, que Mateus citou, não o texto de Mateus que está em João, o que é que Jesus diz aos discípulos? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Mas por que eles não vão? A ordem não já está ali? A ordem já está ali. E por que em Atos 2 eles vão? A ideia da transitoriedade. Transitoriedade. Eles só sairiam quando verdadeiramente o ministério do Espírito começasse. Até ali ainda não tinha começado. Conclusões dessa parte. O termo batismo e dom são equivalentes. Aí eu quero que você preste atenção. Eu estou me referindo a dom e não dons. Os dons do Espírito Santo serão que vocês vão estudar nas próximas aulas, que servem para a igreja. Mas o que eu falo é o dom do recebimento do Espírito Santo. Todos os crentes são batizados com o Espírito Santo. Todos eles. Cada um de vocês aqui. A possibilidade de um segundo batismo não nos é falada na Bíblia. Não há ordem para isso. O que nós encontramos são esses casos que foram tratados e nós vemos as suas peculiaridades. Hoje eu vou um pouquinho mais. O dom de línguas não é evidência do batismo. Só é você perceber os exemplos citados. Alguns se manifestaram com dons de línguas, outros não se manifestaram. Outros não é relato. Certo? Devemos buscar a plenitude do Espírito Santo. Ok? Alguém até aqui tem mais alguma pergunta? Não? Tranquilo, né? Bem. O que é a plenitude do Espírito Santo? Dr. John Stott vai nos dizer o seguinte: quando falamos de batismo, estamos nos referindo a uma concessão definitiva. Você foi batizado na sua conversão, você não vai ser rebatizado, certo? É ali, aconteceu aquele fato, naquele momento, e não vai acontecer de novo. Ok? Quando falamos de plenitude do Espírito, estamos reconhecendo que é preciso apropriar-se contínua e crescentemente deste dom. Aí a gente vai voltar para o nosso dia a dia. Você encontra uma pessoa e diz: rapaz, como aquele rapaz é cheio do Espírito Santo. Você já encontrou pessoas que disseram isso? Mas fulaninho, eu sou crente, glória a Deus, né? Glória a Deus. Mas fulaninho é cheio do Espírito Santo. Aquele menino, a gente usa a nossa linguagem, aquele menino é uma bênção. Isso é plenitude. O que é plenitude? Em outras palavras, é aqueles que recebem o dom e buscam ser mais cheios dele. Mais cheios do Espírito.
Aí você pensa, então, Antônio, uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que tem profecias, tem visões, tem sonhos. É aquela casa lá que de vez em quando um irmão me chama, vamos ali para a casa de fulano de tal, que ela é vaso, ela vai ter uma profecia para você. Né? A casa do profeta. Será que isso é ser cheio do Espírito Santo? Será que isso é o que a Bíblia fala de ser cheio do Espírito Santo? Porque, irmãos, eu vou dizer sinceramente, uma coisa é o que eu sinto, uma coisa é o que você sente, e outra coisa é o que a Bíblia fala, não é verdade? Você pode dizer assim, rapaz, eu não aceito. Não, tudo bem, você não aceita a Bíblia que está falando, irmãos, viu? É a Bíblia que está falando. Então nós encontramos essa plenitude, esse ser cheio do Espírito Santo, que eu espero que cada um de nós já tenha experimentado, esteja experimentando ou experimentará. O que eu quero falar é, isso deve ser buscado. É como você ter uma boa herança no banco, estar à sua disposição e você não usar R$1. É você ser batizado com o Espírito Santo na sua conversão, ter esse Espírito Santo dentro de você e não buscá-lo. Então, quais são as diferenças? Como eu já falei, o batismo é um ato único. Assim, ninguém é batizado novamente com o Espírito Santo. A plenitude deve ser buscada, assim como uma pessoa pode estar mais cheia do Espírito Santo ou menos cheia do Espírito Santo. É aquele crente que nós, se de um lado nós encontramos uma pessoa e dizemos, rapaz, fulaninho está cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós encontramos um crente que diz, rapaz, criminaliza só a graça. Não é verdade? Só a graça, está na carne. Está na carne. Mas é um cristão, é uma pessoa que acredita no Evangelho, é uma pessoa que foi regenerada, mas que no momento não desfruta da plenitude. Eu acho interessante o que o Dr. Stott usa como comparação. Pegue uma criança recém-nascida, ela vai ter toda saudável, toda a sua constituição corpórea normal, vai ter os seus pulmões. E pegue um adulto de 30 anos. Aquela criança vai respirar, vai ser cheia. Mas não como o rapaz de 30 anos, que respira e os seus pulmões são maiores. Ele é mais cheio. A ideia é, plenitude do Espírito Santo tem muito a ver com maturidade espiritual. Fulaninho sai aí orando, gritando, fulaninho passa o dia de joelho. Você vai ver mais para frente o que é ser cheio do Espírito Santo. A plenitude deve ser buscada de forma contínua. E você pode ser cheio dele. A plenitude do Espírito deve ser uma busca contínua para ser cheio dele. Não podemos negar que, de acordo com a Escritura, fomos batizados com o Espírito Santo, por termos nos arrependido e crido. Mas será que estamos cheios do Espírito Santo? Essa é uma boa pergunta para a nossa noite, não é verdade? Aquela pergunta de cabeceira boa, para você perder o sono, é essa. Não é o jornal de amanhã. Não é? Buscando. Buscando. É uma busca incessante. A plenitude do Espírito também desenvolve santidade progressiva. Você vai entender quando eu for falar o próximo texto agora, que é um texto comum a todos. Muito boa, irmã. Efésios 5, do 18 ao 21. Abra sua Bíblia, por favor, e leia para mim. Por favor, encarecidamente eu te peço. Nunca lhe pedi nada. Leia Efésios 5, do 18 ao 21.
Pode ler, meu irmão. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Observa muito bem o texto. Você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É um mandamento isso aí, tá bom? Isso é mandamento. Mas em seguida ele vai dar as características, e aí eu me alinho com você, Jonathan, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que Paulo fala? Profetize. Paulo fala, fale uma enormidade de variedade de línguas, seja cheio de sonhos e revelações. Paulo não cita um único evento místico, se assim podemos chamar. O que ele cita são padrões éticos. O que é uma pessoa cheia de Espírito Santo nesse texto? E a irmã tem muito a ver com o que a irmã falou. É uma pessoa que ama a comunidade, falando uns com os outros, em salmos, hinos e cânticos espirituais. Qual é a ideia? Você é cheio do Espírito Santo, você ama a sua comunidade e você ama cultuar. Quer ver uma deficiência? Alguém que abandona o domingo por qualquer coisa tem dificuldade no Espírito Santo, ou de ser cheio do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo nos remete muito aos Salmos. Você já leu Salmos? Quando o salmista diz: eu anseio, eu desejo estar na presença de Deus. Um dia na casa do Senhor vale mais do que qualquer outra coisa. Ele está dizendo: eu amo subir com a multidão e adorar. Como alguém é cheio do Espírito Santo e não congrega? Você pode ser um bom vidente, mas cheio do Espírito Santo, eu não posso afirmar que você é, porque a Bíblia diz que você não é. Alguém que ama o Espírito Santo, ama a igreja e congrega, desfruta da igreja. Reflete em uma adoração autêntica. Essa pessoa vem para cá e adora. Eu acho interessante John Stott, quando ele fala dessa ideia de cânticos, ele vai dizer: olha, eu sei que muitas pessoas não cantam na igreja porque tem uma voz horrível. Eu estou dizendo nas minhas palavras. Por exemplo, eu não posso cantar alto no meio de vocês. Seria uma experiência desastrosa para quem está do meu lado. Mas a ideia do texto é essa pessoa está no culto e adora, ela canta. Então Stott diz: cante mesmo que a sua voz não seja a melhor, mas cante com sinceridade. Então o que é que essa pessoa vem? Ela ama a comunidade e ela ama adorar o Deus a qual a comunidade serve. Ela não perde tempo no culto. Ela não perde tempo no culto. Ela vem consciente do seu papel no culto. Meu papel é adorar a Deus. Sabe o que acontece com pessoas menos cheias de espírito, ou vazias de espírito? Elas tratam o culto como barganha. Isso reflete na terceira qualidade que Paulo fala: expõe um coração grato em tudo. Veja, irmãos, Paulo diz: dando graças a Deus por tudo. Ser cheio do Espírito Santo é refletir uma vida de gratidão, independente da circunstância.
É aquele crente que no pior momento de provação consegue glorificar a Deus. Esse é um crente que está sendo cheio do Espírito. E por fim, irmãos, um espírito humilde e sujeito aos outros. E aqui eu trago uma crítica. Algumas pessoas que se dizem ser cheias do Espírito Santo se acham patriarcas da fé. Sabe? Elas não andam, elas flutuam. Elas não abençoam, elas têm o poder de rogar praga se você não acreditar nela. E elas não se sujeitam a ninguém porque elas dizem: eu sou o vaso de Deus. Você pode ser vaso de qualquer pessoa. Para a Bíblia, de Deus você não é. O vaso de Deus, ele é humilde. Ele se sujeita ao outro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é aquela que se impõe a um irmão, mas é aquela que ama o irmão e o considera superior. Veja, de todas as características dessa plenitude, nenhuma fala, repito, em atributos místicos, profecias, mas fala de qualidades diárias. Em outras palavras, ser cheio do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito em sua plenitude. É amar, é ter domínio próprio, é ser longânimo, é ser bondoso. Como a criatura diz que é cheia e não tem essas características? Ela é cheia de vento, irmãos, e cheia de trabalho para dar para os outros, mas do Espírito não. O mandamento de ser cheio do Espírito Santo, o primeiro versículo que nós lemos, enchei-vos do Espírito Santo, é uma ordem imperativa. Quando eu digo isso, ele está dizendo, eu estou querendo dizer que é um mandamento. Devia ser natural a comunidade ser cheia do Espírito Santo. Com isso eu quero dizer, nós não devíamos nos admirar tanto quando vemos alguém cheio do Espírito Santo. Nós devíamos nos admirar quando vemos alguém vazio dele. Você está entendendo que nós estamos nivelando por baixo? Fulaninho é uma bênção, mas ser bênção era para ser tão natural, tão comum, que a comunidade toda deveria ser cheia do Espírito Santo. Mas nós nivelamos por baixo. Nós achamos comum os nossos pecados. Nós achamos comum a nossa falta de fé. Nós achamos comum a nossa incredulidade. E quando tem alguém que busca essa plenitude, nós enxergamos como alguém inalcançável. Eu quero dar um conselho a você. Leia um livro de santidade de J.C. Ryle, que ele vai dizer que essa santidade que seu irmão busca, essa plenitude que ele busca, é para que você busque também. Não é inalcançável, está à sua disposição, está à minha disposição. Nós é que estamos parados, irmãos. E nós enxergamos que ela está no plural, ela não é para um grupo de pessoas, ela é para todos. Ela está na voz passiva. Eu quero explicar a você essa ideia. Nós sofremos a ação do Espírito. É a ideia daquele que sofre a ação. Nós buscamos e sofremos, no bom sentido, a ação de ser cheios dele. Cheios. E ele está no presente. A ideia é uma ação que se foi consumada no passado, mas que seus efeitos perduram. Você ainda hoje pode ser cheio do Espírito. E a pergunta é, por que nós não somos? Devemos buscar continuamente uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Alguém tem alguma pergunta?
a gente for nesse nosso meio reformado seja o fato de que saber que biblicamente em Cristo já foi batizado, selado com o seu Espírito Santo. Talvez isso possa ser o que tenha sido usado erroneamente por nós, e nós temos que nos acomodar diante do desafio de buscar o Deus do Espírito Santo. Esse é um risco bem inerente ao nosso meio, e contra o qual nós precisamos também fazer guerra com Deus que Pai. Eu complemento a tua fala dizendo o seguinte, irmãos, eu amo teologia. Eu amo mesmo a teologia. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Mas eu vou citar Stott de novo. Não existe teologia que no final não termine em adoração. Para que ter tanto conhecimento e ser como uma biblioteca vazia, irmãos? Os livros estão lá, está abarrotado de livro, mas não tem utilidade nenhuma. Biblioteca sem gente não tem utilidade nenhuma. É um museu esquecido. Sua teologia sem uma vida devocional e cheia do Espírito Santo não vale de nada. Como diz Tim Keller em seu livro Oração, vejam só. John Owen, um pai puritano, nos conclamava a buscarmos o Espírito e sermos sensíveis a Ele, mas também buscarmos um conhecimento teológico sadio. Mas sabe o que ele dizia? Se for para você ser fraco em mais algum, seja no teológico. Mas busque desfrutar do Espírito Santo de Deus. A pergunta é, meus irmãos, não é porque tem tantas poucas pessoas cheias. A pergunta é por que eu estou vazio. Que Deus em Cristo nos abençoe.